seguinte: você é capaz de olhar para uma pessoa sem colocar um rótulo nela? Você consegue se relacionar com os outros sem rotular as pessoas? Você, por exemplo, consegue debater assuntos polêmicos como política, por exemplo, sem formular nenhum julgamento sobre as pessoas? Se alguém chega para você e passa a elogiar o trabalho do presidente, ou se alguém chega até você e começa a falar mal do trabalho do presidente, o que é que você pensa sobre aquela pessoa? Pois é, querido ouvinte, o nosso tema de hoje é julgamento. Hoje você vai entender por que tantos aspectos da sua vida são bloqueados, vai entender como a energia do julgamento é limitante a ponto de impedir você de criar a realidade que você tanto deseja. Então, acompanhe o programa até o final, porque nós vamos mostrar para você como sair do julgamento e abrir espaço na sua vida para muito mais possibilidade, abrir um espaço na sua vida para você entrar no fluxo do universo, né? No fluxo da energia criadora, para criar a vida que você realmente deseja, tá ok? Então vamos lá, Eliane, o que é o julgamento? Bom, o julgamento é uma das 7 principais leis herméticas. Essas leis são bem explicadas no livro O Kybalion, que reúne os ensinamentos básicos da lei que rege todas as coisas manifestadas. E a palavra Kybalion tem a mesma raiz da palavra Kabbalah, que em hebraico significa recepção. Esta lei, que chamamos da lei da polaridade, diz o seguinte: tudo é duplo. Tudo tem 2 polos, tudo tem seus opostos. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O claro e o escuro são manifestações da luz. A escala musical do som, o duro versus flexível, o doce versus salgado, amor e ódio, são simplesmente manifestações de uma mesma coisa em diferentes graus de um sentimento. A lei da dualidade está também expressa na cultura chinesa, através do Yin e do Yang. E por que eu estou trazendo essas informações? Porque a polaridade pertence ao mundo da matéria, que é esta realidade. Na Cabala, a gente diz que é o mundo físico, é o mundo da matéria, é o mundo do 1%. E a integralidade do mundo, que é o mundo do eu superior, são os outros 99%. Ou seja, vivemos numa matrix, onde colocamos atenção no 1%, que é a matéria, e não percebemos os outros 99%, que é o real. E o julgamento existe exatamente nessa realidade. Existe no mundo do 1%, exatamente porque existem as polaridades. Pois é, gente, mas é um fato que nós vivemos num mundo material, né, onde essa polaridade está presente, ela existe, né? O grande problema é como nós lidamos com essas polaridades. Os nossos problemas começam quando a gente olha apenas para um lado da polaridade. E quer que todas as pessoas, né, todas as pessoas que convivem conosco, tenham o mesmo ponto de vista, olhem para o mesmo lado que a gente escolheu olhar, né? Ou ainda quando a gente define alguma coisa usando apenas uma lente, né? Usando apenas uma forma de observar aquela questão. E quando a gente está nessa energia, quando nós estamos com um ponto de vista que só existe o que nós estamos enxergando, a gente quebra o fluxo da energia criadora, né? E, consequentemente, a gente não consegue realizar os nossos desejos, né? Para a gente explicar melhor, né? O que é certo e o que é errado? O que é bom e o que é ruim? O que é belo e o que é feio? Você consegue perceber que tudo isso que eu falei tem a ver com uma percepção de cada um, que é muito individual? Se eu colocar 2 pessoas, uma de frente para a outra, e entre elas eu colocar uma figura com o número 6, uma pessoa vai ver o 6, mas a outra, que está do lado oposto, vai ver o 9. E os 2 estarão certos e, ao mesmo tempo, os 2 estarão errados. Ou seja, o que é certo para mim pode não ser certo para você, e vice-versa. E os conflitos começam exatamente neste ponto.
Quando um olha para um lado e julga o outro, porque o outro não está alinhado, não está enxergando o mesmo que ele está vendo. Então, quando nós perguntamos, você é capaz de olhar para uma pessoa sem colocar um rótulo? É nesse sentido. Quando a gente olha para uma pessoa e julga ela pelas suas atitudes ou mesmo pela sua aparência, estamos olhando de uma percepção que é a nossa. E isso não faz com que o que estamos definindo seja verdadeiro. Se a gente fizer um exercício de se observar por um dia, toda vez que a gente julga alguma coisa ou alguém, a gente vai ficar horrorizado. É isso mesmo. Depois, não sabemos por quê, né? Por que não conseguimos manifestar nossos desejos. Vale dizer que se você está no julgamento, você está na anticonsciência. Você jamais vai criar algo diferente da sua realidade. Você não vai criar algo que deseja na anticonsciência. Então, se você está passando por uma questão, por exemplo, de escassez com dinheiro, problemas com relacionamentos ou mesmo de saúde, pergunte para você agora, o quanto você está usando o julgamento na sua vida para escolher não ter escolha, para escolher a não criação daquilo que você deseja. É isso mesmo, gente. Quando você está no julgamento, segundo a física quântica, você está funcionando como uma partícula, né? Como matéria. Você está dando mais atenção ao mundo do 1%, está dando mais atenção ao seu ego. O eu superior, que é o mundo dos 99%, que de fato é a sua essência, ele não julga. E não julga porque vive na consciência. Deus, o universo, seja como você quiser chamar, não julga. Para o Axis, consciência é quando se inclui tudo e nada se julga. E podemos pensar em julgamento não somente como algo que você critica, mas tudo aquilo que você define como certo, verdadeiro ou real, pelo seu ponto de vista. Tudo aquilo que você define de acordo com a sua percepção. Se você parar para refletir, nós dissemos aqui que o que é certo para mim pode ser errado para você. Mas isso também é uma ilusão da nossa mente, porque sempre que eu vou para a conclusão que aquilo é certo, eu me fecho para várias possibilidades. Quando eu faço alguma coisa sempre da mesma forma, porque eu acho que aquela é a forma certa de fazer, eu me fecho para a possibilidade de fazer de formas diferentes que podem, inclusive, ser muito mais contribuição para mim. Então, o que é certo para você não necessariamente será certo para sempre. Percebe como o julgamento está presente no nosso ponto de vista sobre as coisas? E como disse no começo do programa, essa realidade é estruturada na polaridade, na dualidade. Cabe cada um de nós nos conectar com nossa essência divina, com nosso eu superior, nos conectar com a integralidade do mundo dos 99% e começar a olhar para tudo com outra lente, com a lente da consciência. E como que a gente faz isso? Bom, o primeiro passo é viver o agora, é estar presente em sua vida. Um ótimo exercício para você sair do julgamento de tudo e de todos, é entrar no espaço de incluir tudo, sem definição ou conclusão de nada. E isso a gente consegue com mais facilidade com a prática da meditação. A meditação faz com que você viva o presente e se conecte com o seu eu superior. Permite que você comece a perceber a sua realidade a partir do todo que é o seu ser, o seu saber, o seu perceber e receber. Quem julga não é o seu ser superior, mas sim o seu ego. E o ego nada mais é do que você materializado. O ego é quem você se definiu nesta realidade. O ego julga de acordo com a sua história, julga de acordo com as suas experiências, de acordo com o que você viveu, de acordo com seus traumas, os seus dramas. O ego busca apontar o dedo para o lado negativo das coisas e das pessoas. O ego está a todo momento buscando culpados. E tudo isso, gente, é subjetivo. É você identificado com a matéria. É você dando mais atenção a 1%. É você dando mais importância para o mundo material, esquecendo da integralidade de quem você verdadeiramente é. E essa energia, gente, essa energia não cria nada, nada diferente na sua vida. Pelo contrário, ela bloqueia o fluxo da prosperidade, da felicidade, da facilidade na sua vida. Bom, mas e o que fazer, né, se a gente está vivendo nesse mundo de polaridade? Como
transitar nessa energia de dualidade e criar mais possibilidade na nossa vida. Vamos lá, a gente vai dar aqui 4 rápidos exemplos de coisas que a gente pode fazer com muito mais tranquilidade, com muita facilidade e que vão ajudar muito a gente a sair desse espaço do julgamento que é tão limitante, né? Bom, a primeira coisa a fazer é entender que essa realidade é assim, né? Ela está aí, está posta, a polaridade existe e essa realidade vai empurrar o tempo todo a gente para ir para o julgamento mesmo. Essa é a função dela, né? Pelo menos não deveria ser, mas é o que acontece. Então, brigar com isso, lutar com isso, não vai mudar as coisas, não vai te ajudar em nada. A primeira coisa, então, é reconhecer essa realidade é assim e lutar contra essa realidade não é contribuição. Segundo, entender que julgamento não é só criticar. Quando a gente fala julgamento, são pontos de vista fixos, são definições, são conclusões ou crenças sobre algo. Julgamento é apontar o errado dos outros e das coisas. Terceira coisa, ficar na presença, gente. A gente já falou isso várias vezes aqui. Ficar na presença quer dizer se colocar no aqui e no agora, na posição de observador, né? Observar sem qualquer definição, né? Observar sem qualquer ponto de vista fixo sobre as coisas. Simplesmente observar, né? Então, um exemplo, né? O trânsito, né? Em São Paulo, você que está me ouvindo aí, que está parado no trânsito agora, você que está no semáforo, fechou o farol, você está parado e está preocupado com o seu horário ou está cansado de ficar aí dentro do carro, que tal você olhar no seu entorno e começar a observar a paisagem? Que tal observar para o semáforo e olhar o sinal vermelho e se colocar nessa condição apenas de observador? Estar presente, se preocupar com o seu eu neste momento, com a sua respiração. Ter atenção plena naquilo que você está fazendo agora, sem deixar seu pensamento vagar e se ligar com os seus compromissos, com o seu tempo ou com qualquer outra coisa. Viver o momento presente, gente. Esse é uma das maiores dicas que a gente pode dar para a gente sair fora do julgamento. O quarto, exatamente como nós já falamos, pontos de vista, crenças, definições e conclusões são premissas de cada pessoa. Como eu disse, julgamos porque temos uma história, temos nossas decepções, nossos traumas, nossas frustrações. E se você olhar para o próximo e chegar no próximo, que ele também tem a sua história, tem as suas decepções, os seus traumas, e enxergar no próximo a mesma essência que a sua, você verá que o outro é um ser infinito como você. E tem igualmente o livre-arbítrio e escolhas que você tem. Olhar para as escolhas do outro, enxergando o sagrado direito que o outro tem de escolher aquilo que funciona para ele e não para você. E sendo uma escolha diversa da sua, isso não torna a sua escolha errada, nem a dele. Ou ainda, não torna a sua escolha a melhor, nem a escolha dele a melhor. São só escolhas diferentes, está tudo certo, dentro da realidade de cada um. É fundamental olhar para o outro e ver no outro a mesma centelha divina que você é. Então, gente, a partir de agora, você vai olhar para tudo, tudo mesmo. Lembra? Consciência é quando inclui tudo e nada julga. Olhar para tudo e para todos somente como observador, sem definir ou concluir nada. Funcionando assim, você vai para um espaço de permissão, de aceitação de tudo e de todos. E isso faz com que você entre no fluxo da energia criadora. Enquanto você estiver na anticonsciência, no julgamento, você não está nesse fluxo. Você não está sendo co-criador da fonte criadora. Então, gente, julgar é normal nessa realidade. Fomos educados a agir assim. E não precise se culpar pelos seus julgamentos. Apenas tenha consciência deles. E para isso, experimente ficar por 3 dias consecutivos, 3 dias seguidos, sem interrupção, observando seus julgamentos. E toda vez que você julgar, simplesmente mude a vibração. Mude a vibração, como a gente sintoniza o rádio, né? Se você quer ouvir a Vibe Mundial, você vai sintonizar aqui na 95,7. Você não vai querer ouvir Rádio Mundial ouvindo 100, alguma coisa.
não é isso? Então, você já está ciente que julgar não é contribuição, não é a energia criadora. Então, mude de sintonia. Perceber seu julgamento, né? Percebeu que você está no certo e errado, no bom e mal, na polaridade? Ok, diga, ok. O certo e errado, o bom, o ruim, o belo e o feio é premissa de cada um. Está tudo certo. E isso inclui, gente, o auto-julgamento, tá? Não se esqueçam disso. Quando a gente julga a gente mesmo, para o Axis, a gente está cometendo a maior maldade que nós poderíamos cometer com o mundo. Você não está fazendo uma maldade só com você, não. É com o mundo. Então, muito cuidado com o auto-julgamento. Para de se criticar, de se sentir diminuído, de se sentir o pior. Se você se pegou julgando, ok. Constata que aconteceu e muda de sintonia, como a Eliane disse. Tá? Seja como for, o julgamento nunca é e nunca será contribuição para você. Na medida em que você se desvincula dessa energia, você pode e começa a criar muito mais para a sua vida, tá bom? E uma última dica, que é uma ferramenta que a gente está cansado de dizer que ajuda demais, 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 inclusive nos coloca na condição de viver o presente, de poder sair com muito mais facilidade dessa energia do julgamento, é correr as suas barras, corram as suas barras. Procurem um facilitador ou um praticante de barras e façam uma sessão de barras de Axis para que vocês possam perceber como essa energia é contribuição para você. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e divertida semana. Uma linda semana, querido ouvinte, e fique na pergunta. This is me.